Já se perguntou por que as religiões existem? Ou por que tantas pessoas acreditam em um Deus, mesmo sem nunca terem visto nenhuma prova concreta de sua existência? Então vamos começar entendendo por que afinal somos religiosos. A religião acompanha a humanidade desde os primórdios da civilização e ao longo da história tem exercido um papel crucial na forma como as sociedades se organizam. Mas será que ela é apenas uma manifestação natural da busca humana por sentido? Ou será que em muitos momentos ela foi e continua sendo utilizada como ferramenta de controle mental e social? Sou Matheus e você está aqui no Pantarrei, já deixa o like no vídeo para ajudar nosso projeto a alavancar. É sério, um simples clique ou um toque aí na sua telinha faz toda a diferença. Aqui a gente fala sobre religião, filosofia e política. Se você gostar, já se inscreve no canal. Vamos fazer um esforço de imaginação. Pensa aí 50 mil anos atrás, trovões, doenças, morte. Como os nossos ancestrais explicavam isso? A religião surgiu como uma resposta ao desconhecido. Arqueólogos já encontraram várias tumbas com objetos ritualísticos mostrando que na pré-história nós já enterrávamos nossos mortos. Para isso a gente fazia rituais como que buscando sentido para além da vida. Sem uma ciência organizada e desenvolvida para interpretar esses eventos, nossos ancestrais criaram narrativas para dar sentido ao desconhecido. Assim surgiram os primeiros deuses e espíritos associados a forças naturais e à própria existência. Ou seja, a religião foi antes de tudo uma forma primitiva de organizar o conhecimento, um jeito de explicar a realidade e de lidar com o medo do imprevisível. Desde então, os mitos religiosos que explicam a vida e a realidade se fortaleceram e nunca mais saíram do cenário. Você já se perguntou por que você acredita nisso ou acredita naquilo? A resposta está na nossa história. O filósofo e historiador das religiões Mircea Eliade dizia que o sagrado não é apenas uma invenção humana, mas sim uma estrutura da própria consciência. Ele explica que ao longo da história os seres humanos sempre separaram o mundo em duas categorias, o sagrado e o profano. O sagrado seria aquilo que tem um significado maior e que nos conecta com algo que a gente interpreta como superior. No seu livro, O Sagrado e o Profano, Eliade explica que o homem religioso experimenta a necessidade de habitar um universo sagrado, pois é no sagrado que ele encontra o sentido da sua própria existência. Em outras palavras, o ser humano ao longo da história desenvolveu uma necessidade psicológica e cultural de dar sentido ao mundo ao seu redor. Essa necessidade dura até os tempos atuais, mas ela nem sempre nos leva a conclusões verdadeiras. E é aí que entra a alienação. Pergunte para você mesmo o que na sua vida é tratado como sagrado. E por quê? Você já dessacralizou algo na sua vida? Pense um pouquinho e deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Agora, para a gente avançar na discussão, vamos pensar aqui. E se Deus não tivesse criado o ser humano, mas o ser humano tivesse criado Deus? Essa é a tese do filósofo Ludwig Feuerbach. Para ele, Deus nada mais é do que a projeção das qualidades humanas levadas ao extremo. Na sua obra A Essência do Cristianismo, esse filósofo afirma que o que o homem chama de Deus nada mais é do que a sua própria essência idealizada. Ou seja, quando o ser humano imagina um Deus bondoso, justo, onipotente, ele está, na verdade, projetando seus próprios valores e desejos nessa figura divina. O problema é que essa projeção nos afasta da nossa verdadeira essência, que, segundo Feuerbach, seria a nossa realidade material, sensível e social. E a religião aliena essa essência ao projetá-la em um Deus fictício. Em vez de assumirmos a responsabilidade pela construção da nossa própria vida e de um mundo melhor, transferimos tudo para uma entidade superior. E essa alienação nos torna mais fáceis de manipular. Se Deus é uma projeção, quem controla essa imagem? Líderes religiosos? A própria estrutura social? Grupos humanos gananciosos que controlam a comunicação midiática? Do you believe in God? I believe there's some explanation for this universe, which you might call God. Já pensou nessas questões? Já para Karl Marx, a religião não surge do nada. Ela é um reflexo das condições sociais e econômicas de cada época. No livro Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, ele faz sua famosa afirmação: a religião é o ópio do povo. E o que isso significa? O ópio era um analgésico poderoso usado para aliviar a dor.
Marx não dizia que a religião era um mal em si, mas que ela servia como uma espécie de anestesia social. Se você está passando fome ou sofrendo exploração no trabalho, a religião pode oferecer um consolo. Sofra agora, pois no paraíso você será recompensado. Assim, ao invés de lutar contra as injustiças do mundo, as pessoas são levadas a aceitar o sofrimento como parte de um plano divino. E, atualmente, inclusive, a gente vê pessoas defendendo seus próprios opressores devido a um simples alinhamento religioso. Não à toa, a extrema-direita no Brasil tem como pauta central a religião cristã. Isso mantém o sistema funcionando e quem está no poder agradece. Precisamos acordar. Se líderes religiosos estão virando políticos, estão vivendo uma vida de luxo enquanto seus fiéis sofrem nas periferias do Brasil, algo deve estar errado. O sociólogo Émile Durkheim também analisou a religião, mas sob uma perspectiva um pouco diferente. Para ele, a religião, além de um reflexo das condições econômicas e materiais, ela se tornou na história uma ferramenta de controle social. No livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, ele argumenta que a religião não fala somente sobre deuses, mas sobre normas, regras e hierarquias sociais. Por exemplo, muitas religiões reforçam a obediência à autoridade, a submissão às tradições e a divisão entre quem segue a verdade e quem é um herege ou um pecador. Isso cria um mecanismo de exclusão e reforça a estrutura de poder na sociedade. É nesse sentido que, para os fiéis mais assíduos, questionar as estruturas religiosas vira um pecado quase que mortal. Então observe se na sua comunidade religiosa as lideranças estão promovendo o amor ou estão focando na obediência e na hierarquia. Hoje em dia, a neurociência e a psicologia evolutiva nos ajudam a entender melhor por que as pessoas acreditam em deuses. O cérebro humano é naturalmente inclinado a detectar padrões e intenções, mesmo quando não há nenhuma evidência real. Esse viés cognitivo ajudou nossos ancestrais a sobreviver, pois era muito seguro supor que um barulho na mata era um predador do que apenas o vento balançando as árvores. Num mundo com pouco conhecimento, crenças irreais muitas vezes salvava a vida. Com o tempo, essa tendência se transformou na crença em seres invisíveis, espíritos e divindades. A religião é um fenômeno natural, resultado da evolução humana, e pode ser analisada com as mesmas ferramentas que usamos para estudar outros aspectos da natureza. Não é necessário recorrer a explicações sobrenaturais para compreender por que as pessoas acreditam em deuses ou por que as religiões surgiram e persistem. A própria mente humana, com suas inclinações cognitivas e emocionais, oferece bases suficientes para explicar a origem e a continuidade das crenças religiosas. E a grande questão é que, na maior parte do tempo, agimos sem perceber como fomos condicionados pelo meio em que vivemos. A religião não é somente um conjunto de crenças, mas um sistema que nos ensina a ver o mundo de uma maneira específica, muitas vezes limitante. A saída para essa alienação é desenvolver uma consciência crítica. Isso significa entender como nossa mente funciona, como a sociedade e nossa história nos influencia e como podemos tomar decisões baseadas em conhecimento e não apenas em crenças transmitidas ao longo das gerações. Em outras palavras, trata-se de questionar, estar aberto a novas aprendizagens e nunca aceitar uma verdade pronta sem investigar. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precise entender melhor as relações entre religião e controle social. Valeu por você chegar até aqui e nos vemos num próximo vídeo aqui no Pantarrei.